Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Estética e Ciência em Foco. E hoje, nossa convidada é super especial. Já sigo ela nas redes sociais há um tempo, porque ela é super cientista, ética, uma profissional assim maravilhosa na área da saúde da mulher. Já sou, assim, fãzácia e fiquei mais fã ainda porque ela falou de um médico também maravilhoso, que eu sou super fã, Dr. Davis. Doutora Lia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre um tema para você, mulher. E não só para mulheres, tá? Homem também precisa entender essa fase da mulher. Menopausa. Quais são os sinais, sintomas, e vamos puxar logicamente aqui para nossa área. Será que esse ponto da menopausa é importante a mulher começar a usar alguma coisa para evitar alguns tipos de desconfortos na estética, como face, região íntima, que é super importante? Então, doutora Lia, vamos esclarecer essas dúvidas para milhares de mulheres e homens também? Vamos sim, quero agradecer imensamente o convite, parabenizar pela excelência do programa, parabenizar você, sou sua fã também nas redes sociais, a indicação do Dr. Davis não é à toa, e a organização, né, foi muito bem recebida aqui no Conecta Piauí, parabenizar também pela escolha do tema. A menopausa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa fase da vida da mulher a partir dos 45 anos, essas alterações que vai ter e parar de menstruar, vai responder por mais de 1/3 da vida das mulheres hoje em dia. Então, é muito importante que as informações que elas tenham em relação a isso sejam de qualidade, para que possam passar por essa fase. E eu gosto de dizer, a única diferença seja que vai eventualmente parar de menstruar e não poder ter mais filhos. O resto a gente tem que conseguir viver melhor. Com certeza, doutora Lia. E o que a gente vê muito mesmo, eu digo que a gente vê porque eu convivi na minha família, tá? Aqueles sinais e sintomas da menopausa. Não sei hoje, com as medicações, hormônios, e também eu acredito, né, não sei se você vai me dizer se é certo ou errado o meu pensamento, mas que a procura da mulher começou a vir muito cedo. Sim. Né, a ir ao ginecologista, a entender, a começar a se cuidar muito cedo. Sim. Eu acredito que isso até mesmo tira alguns sintomas que eu vi ali minha avó sentindo, minha mãe começou a sentir também, e que era praticamente uma doença. Que sintomas que você viu na sua família? Fogastro intenso, hemorragias intensas. Perfeito. Né? Aquela mesmo, a falta de paciência, irritabilidade. Então, eu acredito que hoje, até mesmo essa questão informativa que a gente está trazendo para o público, seja algo que a mulher não vai esperar sentir, mas que ela comece a se tratar para prevenir. Muito tem se falado, graças a Deus, porque realmente há alguns anos, há algumas poucas décadas, era assim mesmo, era coisa de mulher, não era bem entendido como etiopatogenia, como fisiologia, e era esperar passar, né, aguentar, sempre com toda essa questão social em cima da mulher, para ficar aguentando aí sangrar, ter onda de calor, dor e tudo mais. Então, você citou aí, eu quis até te perguntar, realmente os sintomas mais frequentes dessa fase. A gente tem fases biológicas da vida da mulher, isso eu estou falando da variação dos impulsos hormonais e do impacto disso no ovário e na menstruação. Então, a gente tem a mulher, tem a infância, que nós não temos pulsos de GnRH, não tem liberação de muita quantidade de estrogênio e progesterona pelos ovários, então é tudo quietinho lá. Infância, todo mundo meio igual, meninos e meninas, né? E aí a gente vem depois uma segunda fase, que é a puberdade, onde já começam os pulsos de GnRH e, consequentemente, de LH, começa o aumento do estradiol, e o estradiol em dose alta, que é o predominante na mulher, é que vai fazer o que a gente chama de características sexuais secundárias, desenvolvimento das mamas, como é a distribuição da gordura no corpo, que é diferente de homens e mulheres, vai transformar aquele corpo de criança, devagarzinho, em um corpo de mulher. Nesse processo vem a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, que marca o início da vida reprodutiva, o período reprodutivo. Aí a mulher menstrua todo mês, etc e tal, ovulação, e desde a primeira menstruação até a última menstruação, que é a menopausa, a mulher, digamos assim, pode engravidar, porque todo mês ela libera um óvulo, prepara o endométrio e poderia engravidar. Então,
A menopausa é uma data, Rosiane. Então, só do ponto de vista científico, para a gente, né, deixar bem claro, a menopausa é uma data. Ela significa a última menstruação da vida da mulher. Mas o interessante é que eu só vou ter certeza que ela foi a última depois que ela passa um ano sem menstruar. Até porque nessa fase da transição é super comum falhar, depois voltar a vir de novo, normal. Então, a menopausa é esse marco. E o período depois que ela para de menstruar se chama pós-menopausa. E a pós-menopausa, antigamente dizia que acabava com 70 anos. Hoje em dia não tem mais esse limite final. O resto da vida, a mulher é considerada pós-menopausa. Numa mudança muito importante, recente de nomenclatura, que traduz a importância de que o cuidado é integral e não para. Eu vou parar de acompanhar essa mulher com 70 anos? Então, assim, menopausa é essa data. Mas é muito usado como sinônimo dessa fase. Mas a gente tem a fase de transição para a menopausa, que já começa ali ao redor dos 40, 45 anos. E a fase da menopausa, quando para, e a pós-menopausa. Nesse período se destaca ainda, eu já vou acabar essa fisiopatologia para não ficar enorme, a perimenopausa, que são os anos... poucos anos antes e poucos anos depois desse evento da última menstruação. Por que a gente destaca esse evento nessa linha do tempo da vida hormonal da mulher? Porque ele é o período mais sintomático. Em geral, é ali que a mulher vai ter mais, né, ondas de calor e tudo mais. Então, 8 anos, 10 anos antes da menopausa, já podem vir as alterações menstruais, que você falou, o sangramento. Um sintoma super frequente, que é a piora da TPM, uma irritabilidade que vem piorando. E aí, os ciclos vão começando a ficar mais irregulares, das menstruações, e perto ali na perimenopausa, as ondas de calor, que acometem 80% das mulheres. É muita coisa que nós mulheres sofremos. Mas é porque nós somos, as mulheres, seres biológicos complexos, maravilhosos. Eu dou aula de menopausa e digo para os alunos, olha, homem é um bicho simplório. Esses hormônios aí tudo igual o tempo todo, não varia nada, não sai, é bobo, bobinho. É só mesmo ali para aquilo. Brincadeiras à parte, a complexidade biológica feminina é muito interessante. É fascinante, eu diria. Porque essas variações, elas acontecem, né? Todo mês essas alterações acontecem as variações durante a vida. E a gente tem uma teoria antropofisiológica relacionada a isso, em relação ao papel da avó e das tias, né, na evolução da espécie humana. Então, se você lembrar, a gente estuda no colégio que os seres vivos, o quê? Quem vai lembrar? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, como se, né, a função da vida fosse a reprodução. Então, a gente pensa... A mulher não consegue se reproduzir mais depois da menopausa, né? O homem, que eu fico brincando que é simplório, com 70 anos, com 80 anos, tem 2 espermatozoides capenga, perneta, mas dá para pegar um e conseguiria, né, engravidar alguém, fazer uma fertilização. As gatas mais idosas também conseguem engravidar outros mamíferos. Não com a mesma fertilidade, mas assim... Só as mulheres e as baleias do tipo orca, ou seja, 2 civilizações muito desenvolvidas que têm essa figura da menopausa, a figura da avó. Então, a gente tem essa corrente, eu sou dela, né, obviamente, de que essa mulher que passa grande parte da sua vida, né, 20 anos, 30 anos, não preocupada com a sua própria reprodução, ela é a base do desenvolvimento da sociedade, porque ela permite... que os jovens casais vão trabalhar, vão produzir, e o ser humano está aí espalhado no mundo dessa forma, né? Então, se a gente parar para pensar na sociedade, se não tivesse as avós e as tias, será que a gente ia estar onde está enquanto espécie humana? Então, não acho que seja só sofrimento, eu acho que é um a mais na evolução da espécie mesmo. Com certeza, doutora. E é super importante, né? Porque eu recebo muito mesmo, na clínica, e eu acredito que você também tenha visto bastante essa questão de algumas características perimenopausa ou até mesmo na menopausa com relação à pele. Sim. Né? Ressecamento da pele. Mulheres, eu recebo muito na clínica, mulheres que chegam assim, é porque eu tô na menopausa e aí isso aqui meu tá começando a descer, tá ficando mais visível, né? Isso com relação ao envelhecimento, tá? Eu queria que você explicasse isso também pra gente um pouquinho. Qual é a relação que tem, né, desses intervalos? Perimenopausa, menopausa, que a gente também sabe que tem o fator idade, biológico, enfim, que também tem essas características de envelhecimento. Mas essas questões hormonais, realmente,
ela aflige essa questão do envelhecimento? Sim, com certeza. É muito interessante isso que você está trazendo, porque com o desenvolvimento dos estudos, é interessante a gente falar isso, a gente descobriu que esse hormônio que dá as características femininas, né? O rostinho mais redondinho, o corpinho mais em violão, o desenvolvimento das mamas é o estradiol. Sim. E vários estudos prévios foram descobrindo, eu disse que foram cortando as ratinhas várias vezes, aí, meu Deus, tem no cérebro, meu Deus, tem não sei o quê. Então, descobriu que tem receptores de estrogênio, e isso foram várias descobertas progressivas, no corpo inteiro. Então, tem receptores de estrogênio, riquíssimo de estrogênio, no cérebro, nos olhos, na pele, no músculo, no osso, no coração, no metabolismo, no fígado, entendeu? Não é só no endométrio e no ovário, como a gente achava antes, né, em 1960. Então, com a idade, em relação à pele, diminui o estrogênio de uma vez nesse período da perimenopausa. Então, a gente tem mudança da distribuição da gordura corporal e essa frouxidão vai se acentuar para além da perda do colágeno própria da idade, porque esses receptores que eram sensíveis ao estrogênio vão sofrer de uma vez, né? Então, você tinha níveis de 1.000 e tanto de estrogênio na ovulação e a gente está falando aí de chegar a níveis de 10, 30. Então, seca mesmo essa sensação que elas têm no corpo todo, né? Nas mucosas, tem síndrome do olho seco e no rosto, na pele, vai se traduzir essa questão da frouxidão se acentuar e a questão da hidratação também da pele profunda. Então, tem tudo a ver. E não que, Rosiane, eu tenho muita preocupação com isso, às vezes é alardeado como se a reposição hormonal fosse resolver isso, né? E isso é uma grande falácia. Vai melhorar, muitas vezes quando ela é iniciada precocemente, na janela de oportunidade, pode até retardar um pouco, mas claro, os procedimentos estéticos são bem recomendados nessa fase, sim, e eu digo, faz parte do tratamento, porque você tem que ver. E outra coisa que é muito importante, e eu sei que você é super ética também acompanha as suas postagens, é a gente entender que tem coisas que não vão ser como são, mas mesmo, né? Sim. Que tem uma parte normal, saudável do envelhecimento. Então, que essa busca deve ser adequada à realidade, né? As expectativas devem ser reais. Mas existe uma influência muito grande da queda do estradiol nesses sintomas que são relacionados à parte da pele, sim. Excelente, doutora. E é super importante a gente comentar sobre isso, porque não tem como a gente não falar de rede social, né? Sim. Então, tem muita informação nas redes sociais, dizendo o que pode, o que não pode fazer, os hormônios que vai tomar, os chips, os implantes, o chip da beleza. É tanta coisa, né, de informação que gera dúvida. Lógico que gera dúvida, mas muitas vezes, para pessoas que não têm tanto acesso e nem entendem direito, acaba achando que vamos dizer assim, Fórmula mágica. É a fórmula mágica. É a fórmula mágica para o envelhecimento, é a fórmula mágica para eu não ter a menopausa, que todo mundo vai ter, tá, gente? Se Deus quiser. Sim. Se Deus quiser. Sim. Então, é super importante a gente falar sobre isso. E puxando aí para essa parte, né, de medicamentos, de reposições, que é importante, dos chips, o que é que você alerta aí à população em geral? Em relação à reposição hormonal, existem ótimos guidelines, inclusive teve uma atualização recente, porque tinha um grande estudo que era o WHI, que foi muito mal interpretado por muito tempo, então as pessoas tinham medos que não fazem sentido em relação à questão da reposição hormonal quando ela é bem indicada. Então, nessa mulher, né, não vou falar de pacientes mais jovens, que seriam uma insuficiência ovariana prematura, quando ela para de menstruar com menos de 40 anos, ou indicações erradas. Vou falar da indicação certa. Então, nessa mulher que tem um fator etário, né, mais de 45 anos, que não tem contraindicações, que as principais são câncer de mama pessoal ou um antecedente grave, outras neoplasias que sejam hormônio dependentes ou eventos de trombose recentes, tá? Não tem essas contraindicações. Tem indicação. As principais são as ondas de calor, os fogachos que atrapalham a vida, o ressecamento vaginal, e tem ganhos aí na questão da osteoporose, né, e de outras alterações. Não é indicação primária, irritabilidade, essas outras coisas, mas tem indicação. Não tem contraindicação. Tem fator etário. Foram afastadas outras causas, a terapia hormonal vai ser o padrão ouro para essa mulher.
vai ter outros benefícios, para além de tratar esses sintomas, né, como prevenir osteoporose, prevenir doença cardiovascular. Quando a gente fala no grupo das mulheres na janela de oportunidade, entre 50 e 59 anos, a taxa de mortalidade geral dessas mulheres que fazem a reposição adequada é menor, então morrem menos, tem menos diabetes, tem menos osteoporose, menos fraturas e tem um risco um pouco aumentado, dependendo da composição, porque se for só estrogênio não tem isso, né, de câncer de mama e de trombose que você regula normal, como na população geral, não é um aumento que contraindique. Então, é maravilhosa a reposição hormonal, com todos esses cuidados, individualizada. E a reposição hormonal é estradiol, que é esse hormônio que falta, progesterona, associada aí, em geral, para as mulheres que ainda têm útero, para proteger o endométrio, e a testosterona, que infelizmente no Brasil a gente ainda só tem manipulado para mulheres por causa da dose, que a dose segura, eu vou falar, é 1 a 5 miligramas por grama, que é a dose que tem estudos por no máximo 24 meses, fazendo todo o controle. Pronto, reposição hormonal seria isso, certo? E aí a gente tem a questão, Rosiane, das apresentações. É muito falado como se fosse uma questão de polêmica. Esses hormônios em implantes hormonais manipulados é uma grande preocupação das sociedades científicas. E é uma coisa que eu falo muito por causa dessa questão. Porque não é a mesma coisa. Então, quando eu falo desse monte de estudos sobre reposição, desses benefícios, não é isso que foi estudado, tá? Não é essa apresentação. E você era da área de saúde, é fácil de entender, mas talvez as pessoas em geral que não são da área de saúde tenham dificuldade de entender. Então, imagina o nível de complexidade farmacológica que é um implante na pele liberar exatamente 1 miligrama por grama, né? 1 miligrama daquela substância, como faz, às vezes, um comprimido que tem na farmácia, um gelzinho que tem, ou um gel manipulado mesmo nessa dose. Você extrapolar isso para fazer um implante com 100 miligramas de estradiol, entendeu? Pode ser que solte tudo de uma vez, pode ser que tenha complicação. E mais preocupante ainda, misturar isso com um monte de coisa, né? E colocar no implante. Então, o que tem acontecido hoje nessa questão da manipulação é que a manipulação perdeu a função, que é de individualizar a dose, e tem se comportado como uma indústria farmacêutica, sem cumprir os pré-requisitos da indústria farmacêutica, entendeu? Sim. Então, meio está inventando um medicamento novo, que tem lá junto testosterona, estradiol, dose tal, NADH, ocitocina, metformina, junta lá e bota na pessoa. Isso é um experimento clínico. E a gente pega complicações. É todo mundo que vai complicar? Não. Mas não é porque você complicou, ou uma paciente que você usou que não complicou, que está certo, que tem defesa ética, né? Então, é uma luta muito importante. A Anvisa, acho que tem entendido melhor, né? Tem tido algumas interdições, você deve ter visto, muito importantes, de laboratórios. Inclusive, na fundamentação, quem entrar vai ver isso. Já tinham produtos prontos como se fossem medicamento. Não é isso. Não é isso. E a gente pega, e eu fico muito triste com essa questão de venda de ilusão, né? Porque se eu der para essas mulheres, eu não, né? Graças a Deus, eu socorro. Mas se a gente dá para essas mulheres testosterona, androgênios em níveis suprafisiológicos, dose alta, é claro que vai se sentir ótima ali naquele primeiro momento, porque é um anabolizante mesmo, né? É perigoso, então tem uma enxurrada de mulheres com testosterona em níveis acima de 100, que é perigoso. Usando testosterona que o nível não está acima de 100, ela está se sentindo bem, mas o colesterol é de infartado, é um HDL, que é o colesterol bom baixinho, um LDL alto, que era normal, que é por causa da testosterona alta, entendeu? Então, assim, a gente tem pegado essas complicações e eu me preocupo, Rosiane, e acredito que você deva pegar isso também, como estão se aproveitando, às vezes, da vulnerabilidade dessas mulheres, né? Porque quem é a mulher que não está, depois dos 40 anos, com a papada, né, se sentindo ressecada, a barriga muda, porque muda a distribuição da gordura abdominal. Então, a pessoa quer qualquer coisa, né? A pessoa quer fazer qualquer coisa, assim. Então, a gente não pode ser esse qualquer coisa, né? Tem que tratar com ética. Mas hormônios, sim, consciência, com segurança e com responsabilidade. E, na minha postura pessoal, não está adequadamente proibido, né? Tem a questão da individualização, mas tem sido bem estudado mais a fundo. Quem usar
Eu recomendo que procure a portaria da Anvisa, que lá tem um termo de consentimento que eu aposto R$1.000 se a pessoa assinou, recebeu para ler esse termo de consentimento. E lá diz que não é a primeira linha, que se tiver na farmácia é recomendado porque passou pelos estudos de fase clínica, entendeu? Então, esse termo de... Até vou trabalhar nele. Porque se todo mundo lesse, ia dizer, não quero isso não. Não quero isso. Lê a bula. Não tem bula, porque Leia. é de manipulação. Mas é a mesma coisa, porque se for aquele mesmo hormônio, é igual a bula. E aí tem a outra falácia de que dizer que é mais natural porque é da farmácia de manipulação. Gente, bioidêntico, ai que nome, é que a molécula daquilo que foi feito em laboratório é tudo sintético, tá? Se é o da farmácia ou feito em manipulação, é tudo sintético, porque ninguém pega o seu estrogênio e bota em mim, vão fazer uma molécula. E quando fala bioidêntico, quer dizer isso, que é a mesma molécula que a que circula no nosso corpo. Tem um monte de bioidêntico na farmácia para vender, tá? Sim. Farmácia de manipulação é maravilhosa, eu uso com o devido fim. Individualização da dose, manipular uma testosterona, que para a mulher não tem, na dose adequada. Eventualmente pode ser o próprio estradiol, a progesterona por via adequada, porque progesterona natural por via transdérmica não protege o endométrio, entendeu? Então não dá para brincar com hormônio. É muito bom, mas tem que ser com muita ciência. E eu vou só abrir um parênteses, tá, doutora Lia? Que eu sofri ano passado, e olha que foi indicação médica. Sim. Tá? Eu coloquei um chip Implanon. Não, mas o Implanon tá? não. O Implanon é outra coisa. Não, mas calma. É. Porque é justamente essa linha que você está falando. Sim. Muitas vezes o que é bom para um paciente não é adequado para outro. E você não sabe como seu corpo vai responder. Perfeito. Sim. Né? E, lógico, estava fazendo acompanhamento, até porque eu sou muito medrosa com relação à medicação. Fazendo acompanhamento, tudo direitinho, coloquei Implanon. E eu tive uma resposta alérgica. Ah, entendi. Mas o Implanon mesmo, da farmácia. Sim. Pois é, raríssimo, né? Aí teve que tirar. Tive que tirar, a minha médica encaminhou até mesmo para o laboratório, porque Claro, a reação disse adversa, que é né, 0,01% Eita, Rosiane. que pode acontecer. É. E eu fui parar no hospital, Nossa. porque fiquei com o rosto, o corpo, na verdade, todo Logo depois se empolado. colocou? Não, após 15 dias. É mesmo? Nossa Senhora. Mas aí eu sinto muito, claro, né? Sim. Vai pra farmacovigilância da Organon, com certeza. Mas pra gente deixar claro que, assim, isso aí tá certíssimo, foi corretíssima a sua médica, porque com indicação, e o Implanon é o melhor método anticoncepcional que existe. Ele é o mais efetivo. E ele passou por todas essas fases. Isso tudo que eu falei é sobre os implantes manipulados Sim. Que querem, né, fazer Sim. isso. Mas, assim, sinto muito pela reação alérgica, mas não é do Implanon anticoncepcional que a gente está falando essas outras coisas, né? Ele, em quem se adapta, Sim. né, com o devido acompanhamento. Eu quis puxar para essa linha para entender que se é algo que está Da ali farmácia. regulamentado, Ainda da pode dar. farmácia, Perfeito. recomendado por médico, feito por médico, fazendo todo o acompanhamento, pode dar errado? Imagine. Exato. Imagine se você faz algo que você compra, não sabe de onde que vem, compra pela internet, porque a gente sabe que tem muita gente que compra pela internet, né? Chega com doses muito altas de hormônio que você não sabe se é o seu indicativo, se seu corpo está precisando daquela Perfeito. quantidade de hormônio, né? Mas aí eu fui fazer inúmeras investigações e eu descobri que eu tenho alergia ao material do Implanon. Mesmo. Nossa, a farmacovigilância, ela deve te conhecer. Vou perguntar da próxima vez que eu for lá. Deve ser famosa. Ao material. Ao Inclusive, material. o meu médico, ele falou, olha, ainda bem que não foi o DIU, porque senão você tinha tido outras reações. É verdade. Porque é o mesmo material. Aí você imagina um material que é absurdamente estéril, porque o Implanon não tem como não ser absurdamente Sim. estéril. E você imagina colocar um implante que não seja desse material absurdamente estéril, porque a gente viu essa questão de, às vezes, contaminação. Sim. E sem ter todos esses estudos, né? Vai mandar a farmacovigilância para onde? Né? Vai resolver como? Vai investigar, entendeu? Né? Então, é um ótimo exemplo mesmo da importância disso. E que mesmo... E aí você falou uma coisa que eu vivo falando. Por exemplo, tem gente que vai usar o anticoncepcional certinho e é uma paciente que tinha uma predisposição raríssima e, eventualmente, tem uma trombose, né? A gente fica super triste,
Seu médico deve ter ficado super triste com a complicação, mas a complicação existe, está lá na literatura, está na bula. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil do profissional de saúde, a gente fica triste, mas fica 100% tranquilo. Sim. Agora, imagina isso acontecer num negócio que você está inventando moda, né? Que não era assim, que os guidelines dizem que não é assim que usa. E aí, né? Como é que fica? Justamente. Isso, gente, serve de alerta, tá? Porque pode acontecer. Vai que você 0,01% como eu tem alergia. E aí, né, dependendo da formação. Mas, enfim, a mensagem, né? Essa questão que o hormônio é maravilhoso. Mas conversa, eu gosto de dizer isso, conversa com um médico que gosta de você, para saber se ele acha que sim, né? Existem algumas apresentações que eu, inclusive, acredito que em breve, se continuarem nessa boa linha, podem ser registradas, mas ainda são usos off-labels, né? Tem doses e tudo, mas a gente não entra e a gente tem que prezar pela segurança, inclusive, do exercício profissional, né? Eu fico até preocupada, às vezes, com pessoas ótimas, super bem intencionadas, que talvez, sim, aquela dose que esteja usando seja adequada, mas aí a gente fica sem defesa, né? Fica um pouco nessa questão. Mas, no geral, a mensagem que fica que é muito bom o hormônio, quando bem indicado, sim. E para você, mulher, gente, o papo, assim, tá maravilhoso, mas, né, doutora Lia vai vir outra vez aqui para conversar mais com a gente, porque tema não falta, tá, doutora Lia? E só pra gente finalizar, tá, aqui o nosso podcast de hoje, super especial, com esse tema super relevante de hormônios, quando você vai aparecer na menopausa, o que é que vai acontecer com você, o que é que você pode fazer e o que não pode fazer também, tá? Que é importante a gente ressaltar. Eu queria que a doutora Lia deixasse aí o seu recado para mulheres que estão ali por volta de 35, 40 anos, 45, que estão com medo de entrar nessa fase da menopausa. O que é que você deixa aí como recado para essas mulheres? Muita gente tem procurado para se preparar, né? O que pode ter mais impacto, que comprovadamente os estudos mais provam que vai melhorar a sua vida na transição, nos sintomas, na pós-menopausa, é parar de fumar. Fazer atividade física 150 minutos por semana, incluindo exercícios de força, porque a perda de massa óssea e muscular vai começar aos 35 anos mesmo. Otimizar a dieta, as mudanças hormonais vão fazer com que seja, sim, mais difícil perder e manter o peso, mais necessário associar a questão do aeróbico. E quando tiver os sintomas, né, alterações de menstruação, sangramento, investigar adequadamente, nem tudo é só menopausa, pode ser que seja também algumas alterações que levem a esse sangramento uterino anormal, são frequentes nessa idade. E saber que tem tratamento, não é para sofrer, tem tratamento hormonal, tem tratamento não hormonal, tem outras coisas que podem ser feitas. Então, os mais frequentes, irregularidade menstrual, ondas de calor, insônia, irritabilidade, ressecamento vaginal, nada disso precisa ficar sem atenção. Então, façam os exames e o acompanhamento com alguém de confiança, né? Escolher de preferência os métodos que você confie, se você já acompanha, tá ótimo, né? Eu gosto de dizer também o damage control. Se é isso que você está fazendo, pelo menos se cuida bem, mas para não sofrer. E associar as vacinações e o rastreio das doenças crônicas, hipertensão, diabetes, que podem ser mais frequentes nessa fase, além de continuar direitinho o rastreio do câncer de colo uterino, do câncer de mama e, a partir dos 45 anos, do câncer de intestino com a colonoscopia. Tudo isso é para você fazer no seu ginecologista, né? A partir dessa idade, todas essas coisas são automáticas da consulta e, realmente, aqui em Teresina é um polo maravilhoso de saúde. Eu diria que 99% dos meus colegas fazem tudo isso que a gente está conversando aqui de uma forma muito boa. E as mulheres têm buscado isso, então buscar essa informação de qualidade e viver bem. Uma pausa no calor, uma pausa no sofrimento, nas alterações. E que bom que a gente está falando sobre isso. E isso é um passinho na busca da equidade que a gente tanto quer. De saber que as mulheres, sim, têm necessidades diferentes. Não... Eu digo que é melhores, né? Mas não melhores nem piores. São diferentes e devem ser abraçadas. Então, vamos defender aí a menopausa como uma fase da vida. Maravilhosa. Gente. Então, você já começa aí a se cuidar, né? Procura um médico da sua confiança, como a doutora Lia falou. Começa o tratamento. Não fica sentindo
todos esses sintomas, gente. Por favor, né? Não pare de viver. Não fique triste, porque também, doutora Lia, abrindo aqui um parêntese, é uma fase que tem muita depressão, né? Aumenta 3 vezes, né? O risco relativo de depressão e ansiedade é muito grande. É uma fase de ressignificação da vida, Rosiane. Se a gente parar para pensar, também é uma outra corrente antropológica que eu estudo disso. É a primeira geração, essa agora, com 50 anos, que tem consciência de que muito provavelmente vai viver outros 50 anos, né? Então, nessa fase pós-menopausa. Porque a geração imediatamente anterior, nossas mães, estão aí, algumas sim, com 70, com 80, mas estão assim, como eu vim parar aqui, né? Aposentaram cedo, tentando se ressignificar. E as minhas avós, eu tenho 50 anos, com 50 anos já estavam de chambre, de camisola. Então, é uma mulher que está jovem, que está produtiva, que tem a metade da vida pela frente e que está vendo ali aquelas limitações físicas, emocionais, e ela precisa se ressignificar. E eu gosto muito de dizer que é um momento de pausa, né? Menopausa, no sentido de ver o que eu estou fazendo, o que está bom, o que eu quero mudar, o que eu quero evoluir, e é uma hora de se priorizar. De voltar todo esse cuidado que a mulher tem durante a vida toda para todo mundo. Se não tiver ainda parado, é a hora de se priorizar. Porque se ela não se priorizar, sua dieta, sua atividade física, seu sono, o seu cuidado, os seus exames, vai ser muito sofrido. Então, é um grande momento, que seja um momento de ressignificação. E é isso, gente. É muita informação. Doutora Lia é uma enciclopédia aqui sobre a menopausa. Imagina. Muito obrigada. E com isso, com esse recado da doutora Lia, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Estética e Ciência em Foco, com esse tema maravilhoso. Como eu falei no início, não só para as mulheres, mas para os homens também entenderem as mulheres. E, em breve, mais um episódio. Muito obrigada, doutora Lia. Eu agradeço o convite. Viu? Parabéns pela excelência aí do programa. E tenho certeza que são iniciativas como a sua que podem mudar essa realidade, que mais de 50% das mulheres que procuram atendimento sobre isso saem sem tratamento. Isso tem que mudar. Com certeza. Então, se você gostou do nosso conteúdo, já compartilha, segue, manda aí para sua amiga que não entende muito de menopausa e de outros assuntos também, porque aqui a gente vai levar diversos assuntos com ciência para você.